Olá, seja bem-vindo a uma aula de física para você que é estudante, para você que está no ensino médio, para você que está no ensino fundamental, para você que estuda para um vestibular, para um concurso público que necessita da disciplina de física. Seja muito bem-vindo. A nossa intenção é justamente trabalhar com vocês a disciplina de física do básico ao nível avançado. E nós vamos trabalhar um passo a passo, nós vamos trabalhar justamente uma forma crescente de todos os conteúdos de física, para que você não venha ter nenhuma dúvida e justamente quebrar esse tabu que física é difícil, física é complicado, tá? Então hoje a gente abre com conteúdo de cinemática escalar, né? A cinemática escalar, que é justamente a base, o fundamento da física quando se trata de mecânica clássica, tá? É a mecânica clássica que justamente é a base de nós, físicos, para nós desenvolvermos todos os conteúdos de física daqui para frente. Então nós iniciamos daqui o nosso primeiro passo, né? O nosso processo inicial de estudos, tá? Então aqui nós vamos trabalhar a cinemática escalar de início. Mas o que significa esse nome escalar, né? Isso está diretamente relacionado às grandezas, tá? As grandezas físicas. Existe a grandeza escalar e existe a grandeza vetorial. Como você já sabe, a grandeza escalar é aquela que não necessita de sentido e de direção. Apenas um módulo, ou seja, a intensidade da grandeza e a unidade, sempre a unidade, nós vamos ter uma grandeza escalar. E a grandeza vetorial é aquela grandeza que necessita também de um módulo e de uma unidade, mas também de um sentido e de uma direção. Mas cuidado, pois quando nós falamos de sentido e direção, normalmente nós confundimos com o usual, nosso dia a dia. Quando nós falamos de sentido, nós estamos falando justamente de quê? De direita, esquerda, para cima, para baixo. É justamente isso o conceito científico. É o que você chamaria de direção. Por isso que algumas pessoas confundem. Então eu sempre falo isso na sala de aula para os alunos, para que eles tenham cuidado. Pois direção em física, nós estamos falando não sim de direita, esquerda, cima, baixo, não. Nós estamos falando de vertical, de horizontal, de inclinado, declinado, tá? Então essa é a diferença entre as grandezas. A grandeza escalar é aquela que necessita de módulo e unidade, e a grandeza vetorial, além do módulo e da unidade, necessita também de um sentido e de uma direção. Então a cinemática escalar, ela vai se dividir nesses quatro raízes, nessas quatro direções, tá? Essas quatro direções vão compor, né, todo esse pacote de cinemática escalar. Óbvio que nós estamos partindo do básico, pois nós vamos analisar cada coisinha dessa em aulas separadas, em aulas diferenciadas, e sim com resolução de questões e teoria, e vídeos também só com teoria, e vídeos também só com resolução de questões. Então o que acontece? A cinemática escalar, ela vai ter esses quatro direcionamentos: espaço, velocidade, conceito e aceleração. E nada melhor que começar com o conceito dessa cinemática escalar, né? Sim? A cinemática escalar, a cinemática no geral, mas nesse patamar de cinemática, a nossa cinemática escalar, ela vai estudar o movimento dos corpos sem considerar a sua causa. Assim como também na cinemática vetorial. Porém, nós dividimos a cinemática nessas duas partes, pois uma seria a cinemática escalar, que é o que a gente vai começar agora, e posteriormente a cinemática vetorial, quando nós consideramos o estudo dos vetores, né? Tão importantes vetores para os próximos conteúdos que você vai pegar de segundo e terceiro ano do ensino médio, e de primeiro ano também, tá? Pois bem, cinemática escalar, conceito é esse: estudo do movimento, corpos em movimento, e esse movimento sem que nós venhamos a se preocupar com a sua causa. E aí, após esse conceito, nós vamos entender a velocidade por trás disso, o espaço e justamente a aceleração. Nós aqui fizemos um esboço de um mapa mental para você ver a importância que o mapa mental tem quando você vai realizar seus estudos. O mapa mental é justamente a visão universal do conteúdo, do tema que você está trabalhando.
Então é interessante que nós trabalhemos também com mapas mentais nas nossas aulas, para que você se adapte a estudar também por eles, tá? Então o que é que acontece? Entenda, quando falamos de velocidade, a velocidade que nós estamos falando é a velocidade escalar média. E o que seria essa velocidade escalar média? A velocidade escalar média, ela vai medir justamente essa variação de espaço, ou seja, o espaço percorrido e a variação que esse móvel, né, teve no seu deslocamento por um certo intervalo de tempo. Nós estamos aqui falando da visão de Galileu Galilei, certo? Isso aí mecânica clássica, isso aí já nos meados do início dos nossos estudos de física, tá? E esses caras, obviamente, como Galileu, como Copérnico e até chegarmos em Newton, passando por muitos, obviamente, esses caras justamente tiveram essas curiosidades de saber como é que esses móveis eles iriam realizar esse deslocamento. E aí o que é que acontece? Acontece que essa velocidade escalar média, ela recebe o nome de velocidade escalar média porque ela é uma velocidade em média. Entenda que em uma trajetória você não vai ter uma velocidade constante durante toda a trajetória. Sabendo que essa velocidade ela pode variar, né? Em um deslocamento em estrada você sabe que tem quebra-mola, desvio, curva e etc. E isso faz com que nós tenhamos uma variação de velocidade e automaticamente essa velocidade escalar média ela venha a ser calculada nesse sentido, tá? Então a variação de espaço, ou seja, o ΔS, é quando nós falamos justamente dessa questão de espaço que é relacionada à posição do corpo, tá? A posição do qual o corpo se encontra no início da trajetória e no final dessa trajetória. Seja ela no sentido a favor da trajetória ou não. E é isso que nós vamos ver já já, uma questão da classificação desse movimento, enquanto a velocidade. Porém, essa velocidade, esse espaço, essa posição desse corpo necessita de um referencial. Tudo que nós estudamos em física necessita de um referencial. Esse referencial ele vai servir para você classificar se realmente um corpo, um móvel, ele se encontra em movimento ou não. Um corpo pode estar em movimento ou não, dependendo do referencial, né? Nós já sabemos disso, que um corpo, quando ele vai se deslocar em um móvel, a pessoa que está lá dentro desse móvel, ele se encontra em repouso, né, paradinho, porém para quem está vendo de um referencial externo, vê que esse cara está se movendo, né, junto, né, com esse móvel, né, a favor desse móvel. E quando o cara está lá dentro, obviamente quando ele vê os corpos lá fora, ele vê que esses corpos estão em movimento e que ele, referencial ao outro que está do seu lado, se encontra em repouso. Então toda essa visão, esse conceito, é definida a partir do nosso referencial, que é o ingrediente principal para muita coisa que a gente vai estudar daqui para frente, tá? Então, a partir desse referencial, essa velocidade surge quando existe uma variação de espaço. Óbvio, eu só tenho uma velocidade quando eu realizo um deslocamento. E esse deslocamento possui uma variação, né? A nossa variação de espaço, que seria justamente o nosso ΔS, tá? O nosso ΔS, ele é a nossa variação de espaço. É quão eu variei de espaço. E sempre que eu tenho essa variação, esse deltazinho, tu já sabe que é o espaço final menos o espaço inicial, né? Então, variação de espaço. Espaço final menos espaço inicial. De tal forma que essa variação de espaço está aqui presente, né, na nossa velocidade média, na nossa fórmula da velocidade média. Diretamente proporcional, óbvio. Quanto mais deslocamento eu realizo, significa que a minha velocidade ela é considerável, e inversamente proporcional ao tempo. Obviamente, quando eu tenho um deslocamento onde eu levo muito tempo, eu tenho uma velocidade reduzida. São grandezas inversamente proporcionais. Tempo inversamente proporcional à velocidade e espaço diretamente proporcional à velocidade. Sabendo que essa velocidade surge quando há uma variação de espaço, e essa variação ela vai variar de acordo com o quê? Essa velocidade ela pode variar. Como eu te disse a você, é uma velocidade escalar média. Então a variação da velocidade vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial, tá?
E quando eu tenho essa relação de velocidade, professor, essa velocidade é uma grandeza escalar, então eu tenho valores positivos e valores negativos, diferente da cinemática vetorial. Não existe valor negativo em cinemática vetorial, tá? E aqui, obviamente, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de valores escalares. Então há valores positivos e também valores negativos. Mas cuidado! Há valores negativos e há valores positivos dentro da realidade. Não tem como você, por exemplo, realizar uma equação onde você calculou, por exemplo, o tempo e esse tempo ele deu negativo. Isso não faz sentido. Não tem como você dizer assim, já são menos 12 horas. Não existe. Pois não há valores de tempo negativos. O valor do tempo ele sempre é progressivo, não é assim? Então eu posso sim me deslocar a favor ou contra uma trajetória a partir de um certo referencial. Porém, essa questão de tempo nós sabemos que ele sempre é progressivo. E aí, quando nós estamos falando de velocidade escalar, nós podemos ter velocidades positivas e também velocidades negativas. Quando a velocidade é positiva, é aquela velocidade a favor da trajetória, né? Uma trajetória crescente, 1, 2, 3, 4, 5, tantos quilômetros, nós classificamos essa velocidade maior do que zero como um movimento progressivo, ou seja, um móvel, esse corpo, realizou um movimento progressivo a favor da trajetória. De tal forma que quando eu realizo um movimento contra essa trajetória, ou seja, no sentido decrescente, né, desse deslocamento, dessa variação de espaço, eu vou ter um movimento que nós chamamos de retrógrado, tá? Não confunda. Não pense que isso aqui é progressivo, isso aqui é recessivo, não. Retrógrado, tá? Movimento progressivo, movimento retrógrado. E aí, além disso, além desse conceito de espaço, conceito de velocidade e justamente o conceito da própria cinemática escalar, nós nos deparamos com a aceleração, tá? E essa aceleração, ela vai existir para quê? Ela vai existir como um agente fundamental para alterar esse cara aqui, velocidade. Ele é o único agente, certo? Que nós temos disponível na nossa cinemática para poder deslocarmos aí variando essa velocidade. Essa aceleração que torna isso possível, tá? Então a nossa aceleração, ela também tem uma classificação de movimento, porém ela só surge quando existe variação de velocidade, né? Se a velocidade ela permanece constante, nós vamos falar disso lá na frente do movimento uniforme, no nosso próximo conteúdo, inclusive, surge quando existe uma variação de velocidade, tá? Variou a velocidade, ou para mais ou para menos, nós temos o surgimento de uma aceleração. E essa aceleração escalar média, da mesma forma, né? Por que a aceleração escalar média? Porque é uma aceleração escalar em média, tá? Da mesma forma que a velocidade média, né? Velocidade escalar média. Então, a aceleração escalar média, variação de velocidade pela variação do tempo. E essa variação de velocidade pela variação do tempo, ela vai justamente definir o tipo de movimento que nós estamos falando aqui, a respeito de relacionar esses dois caras quando eu tenho uma determinada trajetória, tá? O movimento ele é acelerado quando eu tenho uma aceleração maior do que zero, com velocidade também maior do que zero, ou seja, eu estou indo a favor da trajetória com uma certa velocidade e eu estou acelerando também a favor dessa trajetória, a favor desse movimento, a favor desse deslocamento. E quando a minha aceleração é negativa e a minha velocidade também é negativa, ou seja, eu estou indo contra a trajetória, eu estou indo no sentido inverso da trajetória, velocidade negativa, e a minha aceleração também ela vem nesse sentido menor do que zero. Esses valores, com essa configuração, quando ele aparece, você já vai saber que configura um movimento acelerado. De tal forma que o movimento retardado também ele vai ter as suas características. De que forma? A aceleração maior do que zero com a velocidade menor do que zero, ou seja, eu estou indo contra a trajetória, porém eu estou acelerando a favor, certo? E de tal forma que a aceleração seja menor do que zero e a velocidade maior do que zero, ou seja, eu estou acelerando, no caso aplicando uma desaceleração, né? Ou seja, em conclusão, o movimento acelerado é quando a aceleração é a favor da velocidade. E o movimento é retardado quando a aceleração é contra a minha velocidade. Sentidos,
Não é assim? Sentido de trajetória. E é isso que define o meu movimento retardado dentro do conceito de aceleração. Então, esse é o conceito inicial, essa é a base, essa é a bagagem que você precisa para poder conseguir resolver as questões, interpretar o básico das questões de cinemática. Tá? E aí você vai ver na sua tela uma questãozinha do Enem 2014, tá? Onde eu vou resolver com vocês. Tá? Então, olha na tela aí e veja e acompanha a leitura. A questão é do Enem 2014, tá? Segunda aplicação, primeiro dia. E a nossa referência é o caderno branco, tá? E a questão é número 67 de física, diz o seguinte: na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Aí ele pergunta: desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória? Indefinido, pois ele é nulo, assim como a velocidade vertical desse ponto. Letra B, vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento. Letra C, horizontal no sentido do movimento, pois devido à inércia o objeto mantém seu movimento. Letra D, inclinado na direção do lançamento, pois a força inicial que atua sobre o objeto é constante. E letra E, inclinado para baixo e no sentido do movimento, pois aponta para o ponto onde o objeto cairá. Então volta para cá, tá? Aí você encontrou alguns termos que são conteúdos que obviamente você vai ver mais detalhadamente posteriormente, no caso, com o decorrer das nossas aulas. Por que, professor, você colocou essa questão? Porque é uma questão que está relacionada justamente ao referencial de um objeto que se encontra em movimento. Ele fala de força resultante, né? Professor, na semática nós não falamos tanto dessas causas desse movimento. Porém, entenda que é interessante você ver as situações de causa para você ver o grande diferencial que há entre quando nós consideramos ou não as causas e fatores de um deslocamento, tá? Quando nós falamos que um objeto ele sofreu um lançamento oblíquo, significa dizer que ele foi lançado formando um certo ângulo, tá? Com a horizontal, ou seja, com a superfície, que foi lançado com um certo ângulo. Esse ângulo tem que estar entre 0 e 90 graus, né? Tem que ser maior do que 0, menor do que 90. E esse lançamento aí, oblíquo, ele faz com que o objeto ele se desloque no ar, né? Ele vai subir, alcança uma certa altura máxima e depois ele cai. Ele quer saber se no ponto mais alto qual seria a força resultante desse cara. Perceba o seguinte, que quando esse cara está lá em cima, e é importante nós citarmos isso, existe a característica da sua velocidade, tá? E de sua aceleração, de seu espaço, do seu referencial. O referencial que nós temos somos nós, um referencial externo, analisando esse objeto aí sendo lançado, né? No caso de lançamento, nós vamos ir lá na cinemática vetorial. Porém, quando esse objeto está lá em cima, a única aceleração presente naquela situação nós conhecemos que é a aceleração gravitacional. Tá? É a aceleração da gravidade que está agindo ali, tentando puxar esse objeto para baixo. Por isso que faz com que ele suba, alcance uma altura máxima, depois desce. Mas antes dele começar a descer, se nós analisarmos a componente, né, vertical dessa velocidade, ou seja, a característica de subida e descida desse objeto, você vai perceber que esse objeto ele vai ter uma característica bem peculiar, que é o seguinte: ele vai parar de subir para começar a descer, né? Então, de alguma forma, a sua velocidade quando ele sobe tende a zero, óbvio, ele tem uma certa velocidade de lançamento que está sendo desacelerada pela aceleração gravitacional, o que faz com que ele pare ali no início. E quando ele para, eu só tenho uma força agindo sobre ele, que é a força peso. A força peso, que é a relação de sua própria massa com essa aceleração gravitacional que está o puxando para baixo. O que faz com que nos dê uma letra correta, letra B. Você olha aí na questão e vê que letra B, ele diz que a força resultante aí seria vertical para baixo, né? Pois somente o peso está presente durante o movimento.
né? Nessa situação, apenas a força-peso está ali atuante nesse objeto. Então perceba que essa aceleração, essa velocidade que ele foi lançado, né? Nós consideramos uma velocidade de lançamento horizontal constante, né? Ele se desloca com velocidade constante nesse movimento horizontal, mas ele sobe e desce, perdendo velocidade quando sobe e ganhando velocidade quando desce. Tudo isso nós vamos estudar com detalhes nas nossas aulas de cinemática. Mas por enquanto, entendido a base de cinemática, você tem que entender justamente o quê? Que isso é o ingrediente principal para que você consiga resolver as próximas questões, tá? Então, um forte abraço, professor Igor. Igordão está aqui para você. Dê o like, se inscreva no canal, que a gente tem muita coisa boa para a gente ver daqui para frente nos nossos conteúdos. Um forte abraço e até a próxima.